Já faz algum tempo em que não me aventuro em podcast, mas uma carta recebida essa semana do companheiro Sanches me faz de novo vibrar com a possibilidade de gravar um podcast. O mesmo sentimento que motivou o Elton, autor desse texto, Elton Luiz Leite de Souza. Talvez com o mesmo sentimento de guardar, faço o meu registro também nesse dia 9 de setembro de 2020. Primeiro a respeito desse tema. Você vai ouvir em seguida a carta que ele redige. E eu, buscando nas minhas memórias aquilo que eu vi de tantos e tantos homens ao longo da história, desde aqueles primórdios da filosofia com os gregos, passando depois por Newton, por Stephen Hawking, passando por Albert Einstein, me atrevo a dizer que aquilo que nós vivenciamos hoje, as ideias que estão hoje guardadas nesse momento, ou que estão sendo colocadas para fora nesses rompantes criativos desses tempos de idade mídia, na verdade podem ter sido acessados em algum lugar do universo que nós não sabemos. Não acredito, eu não acredito, repito, que tudo que nós vivemos, que todos esses rompantes, sejam os rompantes poéticos ou de uma criação de algo que vai poder mudar a vida das pessoas num desses aplicativos modernos, nas modernas startups, não acredito que isso veio do nada. Creio mesmo que, estudando aquilo que estudei ao longo desses anos, fiquei sempre a me perguntar, para onde vão as minhas palavras? Será que minhas palavras se perdem no universo? Carl Sagan, no livro O Contato, que virou filme, ele tenta explicar que aquelas palavras de alguma forma estão seguindo no universo como uma onda. O que nós falamos vai através de ondas sonoras que vão se projetando como aquela onda que a gente vê ao atirar uma pedrinha em um lago. Então, dentro daquilo que me confere compreender, na minha curta compreensão, não acredito que as minhas palavras vão desaparecer, assim como as palavras que o Cristo proferiu há mais de 2000 anos. Os discursos de Mahatma Gandhi, até as loucuras, os devaneios de Adolf Hitler ou de Fidel Castro, todas essas palavras estão vagando em algum lugar do universo. E ouso dizer, baseado em livros que li, de Teilhard de Chardin, que quase foi excomungado porque ousava dizer que um grão de poeira cósmica possuía hour, aquilo que Caetano Veloso juntou a ode para formar a palavra Odara. Odd hour. Quando fui procurar por essa palavra, Odara, não encontrei a palavra, mas encontrei odd hour. Odd, força, e hour, luz. Esse francês, Teilhard de Chardin, que viveu na mesma época desse o homem da evolução, Charles Darwin, ele achava curioso Darwin falando daqueles estudos, e ele dizia: mais complexa é a evolução do pensamento, das ideias. E ele dizia que tudo que sobe converge. Falava em cosmogênese. Confesso que eu estou há mais de 30 anos tentando complementar uma leitura do livro O Fenômeno Humano e ainda não consegui. Eu sei que esse papo já está ficando muito chato. Eu estou tentando fazê-lo cada vez mais simples, ainda motivado por essa carta do Elton. Mas o que eu não acredito é que todos os nossos sentimentos de amor, rompantes poéticos, criativos, de tecnologia, isso desapareça. Não acredito. De alguma forma, esses nossos pensamentos, essas nossas ideias, elas estão guardadas em algum lugar do universo que eu ainda não consigo entender. Mas já havia algumas conjecturas no passado de algumas civilizações que chamavam de Akasha, um local onde todo o conhecimento humano estaria guardado. Alguns humanos, não se sabe por quê, diziam aqueles antigos, eles conseguiam acessar essas informações. E acessando-as, eles conseguiam fazer revolução, cada um no seu tempo. Quero dizer que, no meu jeito de compreender, aquilo que nós estamos hoje vivenciando como algo ultramoderno já pode ter sido uma coisa de um passado muito distante, que foi acessado, não me perguntem como nem porquê,
e que gerou respostas nesse momento. Aquilo que nós estamos fazendo agora também poderá ser acessado lá no futuro distante. Dizem que uma molécula de água, a primeira molécula de água para se formar, levou mais ou menos 2 bilhões de anos. Quantos anos tem a Terra? Quantas vezes nós já construímos, destruímos e reconstruímos esse planeta? Me desculpem se gerei alguma confusão na sua cabeça, mas esse texto do Elton acabou gerando esse tipo de questionamento, mexeu comigo e eu tive que voltar para cá, para esse meu pequeno estúdio, esse meu home studio em casa, nesse dia 9 de setembro de 2020, um dia após o aniversário de 408 anos de São Luís do Maranhão. Uma criança ainda, considerando a idade das outras nações, nós somos ainda uma criança urinando nas calças. Mas ainda nos permitimos brigarmos com o marido, com a mulher, com a namorada, com o amigo mais próximo, falando de ideologias que um dia todas elas desaparecerão, como diz o próprio texto do Elton. As filosofias, as coisas serão fragmentadas, outras surgirão. Eu sou Robson Júnior, deixando essa minha mensagem como uma espécie de mensagem que se coloca dentro de uma garrafa e se joga nesse oceano de possibilidades. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem daqui a 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, não sei. Elucubrações a respeito de um texto de um poeta, a respeito de um futuro distante, de um cosmos que a gente não sabe onde começa nem onde termina. Eis o texto de Elton Luiz Leite de Souza, que me moveu a gravar a mensagem que você acaba de ouvir. Texto de Elton Luiz Leite de Souza. A nave Voyager, enviada ao espaço há mais de 30 anos, acabou de sair do sistema solar. Ela agora navega no oceano desconhecido do cosmos. As últimas coisas que a nave viu não foram estrelas ou sóis, mas os berçários nos quais estrelas e sóis nasceram. A nave é como uma carta que tem apenas o endereço do remetente, o planeta Terra. Cartas assim não correm o risco de serem extraviadas. Seu destino lembra o daquelas cartas lançadas ao mar no interior de uma garrafa inconscientemente. Talvez essa carta tenha sido escrita para nós mesmos, projetando-nos no espelho infinito do cosmos, para assim tentarmos apaziguar a angústia metafísica de nos imaginarmos sós. A NASA colocou um CD feito de ouro nessa nave. Há sons gravados no CD. Esses sons são as mensagens com os quais desejamos expressar que somos ao cosmos. O ouro foi escolhido pela sua durabilidade e não pelo seu valor monetário. Esse disco CD pode durar até 1 milhão de anos, tempo superior ao que os cientistas supõem que a humanidade ainda durará. Daqui a 1 milhão de anos, talvez, sejamos apenas o relato, o poético relato de certo ser estranho já extinto. Então, gravados no disco como testemunho do que somos e sentimos, sons de grilo e sapo, uma baleia cantando, as batidas do coração de um recém-nascido e as primeiras palavras de sua mãe quando ele abre os olhos. O som das ondas cerebrais de uma jovem que acabou de se apaixonar. Um cão doméstico latindo feliz com o retorno à casa de seu amigo dono. O som de um beijo, sons de chuva e vento, o ribombar de um trovão e também o estrondo de um vulcão que acaba de acordar. Risos de crianças brincando, o barulho suave de uma página de livro sendo folheada, o rizoma sonoro de todas as línguas e dialetos falados desejando um bom dia. Não há no disco sons de guerra ou bombas, tampouco discursos com dogmas ou verdades eternas. Daqui a 1 milhão de anos, talvez, já tenha se tornado apenas pó tudo o que o capital hoje compra. Igualmente também, já sejam apenas pó o paraíso e o inferno que os fanáticos religiosos pregam. Manuel de Barros dizia que, abre aspas,
Poderoso não é quem descobre o ouro. Poderoso é quem descobre as insignificâncias, fecha aspas. As insignificâncias são pequenos acontecimentos vitais cuja grandeza é ignorada pelos homens e suas importâncias. Naquele disco da nave estão gravadas insignificâncias endereçadas a olhos cósmicos. Talvez sejam esses mesmos olhos que, no aqui e agora, abrem-se no poeta que enxerga essas insignificâncias e as eterniza como palavra poética. Só a poesia salva. Elton Luiz Leite de Souza, em 2020, Planeta Terra.